A gente aguardou aqui uns 40 minutos, mais ou menos, 35 minutos, mas conseguimos pegar o ônibus que vai até a feira de São Joaquim, onde a gente está indo agora. E demos ainda a sorte de pegar um ônibus com ar-condicionado, porque já percebi que aqui em Salvador não é muito comum, apesar de fazer muito calor. E agora está marcando uns 25 minutos, a gente aguardou lá pelo aplicativo, pelo Move, que dizia que ia passar às 11h04, a gente chegou no ponto por volta de 11 horas, não passou esse ônibus nesse horário, talvez ele pode ter se adiantado um pouco. E o próximo estava marcando 11h33 e a gente conseguiu pegar agora 11h34, 11h35. Ele chegou. Uma coisa engraçada, a gente está numa faixa exclusiva para ônibus, tem duas faixas, né, ida e volta. E aí o ônibus ele anda na mão inglesa, porque não tem porta do lado esquerdo do ônibus, somente do lado direito. E aí os pontos ficam no meio dessa faixa e o ônibus precisa encostar no ponto, enfim, ele anda então na faixa com a mão inglesa, na faixa exclusiva de ônibus aqui. Nada. Só. Além do elevador tem um bondinho também, ó. Olha só, e também liga o Cidade Baixa e Cidade Alta. A área do Porto de Salvador aqui. Vou falar aqui um pouquinho da estrutura da cidade de Salvador. Então aqui a gente tem a cidade de Salvador. A primeira coisa que me surpreendeu assim que a gente chegou é que ela tem uma rodovia, a rodovia que você chega 324 aqui, né, a principal porta de entrada por Salvador, por terra, né, dá para você chegar também pela Bahia aqui, mas por terra você chega nessa rodovia aqui, a 324, e ela praticamente vai até o centro da cidade. Então a rodovia que ela chega até o centro da cidade. Aqui você tem a parte do Porto de Salvador. Então a rodovia ela leva os caminhões aqui até dentro do Porto de Salvador, que é do lado do centro. Então você vê aqui o centro da cidade e aqui em cima você tem a região do Porto. Você tem grandes avenidas também, avenidas bem largas. A principal delas, acredito, seja essa Avenida Paralela. A Avenida Paralela foi construída já com espaço para o metrô, então a linha de metrô ele segue a Avenida Paralela. E a Avenida Paralela, além de ter muitas faixas de carro, né? Então você tem uma avenida aqui com 5 faixas de carro ou mais, tá? Para cada lado aqui, né? Então é uma avenida duplicada. Você tem a estrutura também de ciclovia na paralela inteira, além das estações de metrô, né? Então realmente é uma avenida que surpreendeu também pela qualidade e pelo tamanho, né? Pela estrutura que ela foi construída.
A parte de ciclovias, você vê em verde no mapa aqui, tem muita ciclovia, é uma cidade bem servida de ciclovias, então praticamente toda a orla de Salvador, desde do farol de Itapuã aqui até a Barra, você tem ciclovias. Ciclovias mesmo, não são ciclofaixas, então é uma ciclovia física separada aqui dos carros. Algumas avenidas principais você tem ciclofaixas, a exemplo dessa daqui que a gente ficou, a Anita Garibaldi, ela tem uma faixa pintada para as bicicletas, não necessariamente é uma faixa exclusiva, delimitada na verdade com fisicamente delimitada, mas você tem a faixa, né, a ciclofaixa aqui disponível também para você andar. E é isso, essa estrutura de Salvador realmente me surpreendeu, a qualidade e a quantidade de grandes avenidas que tem na cidade. É claro que é uma cidade grande do Nordeste, acho que é a maior do Nordeste, né, já era de se esperar que ela tivesse uma estrutura viária melhor, mas realmente assim, é maior e melhor do que eu esperava. Fizemos uma viagem de táxi para chegar até aqui. Os táxis aqui no Salvador, eles são brancos com a faixa azul e vermelha. E aí a gente veio de táxi. Foi 10, 11 reais, 12 reais, 12 reais. Táxi, enfim, achei o preço justo. O táxi não estava tão bem cuidado assim, é um carro um pouco mais antigo, mas enfim, foi mais rápido porque ele já estava parado lá na frente de onde a gente estava. E foi bem rápido para chegar até aqui. A gente vai pro aeroporto agora. A gente está indo para o aeroporto. A gente vai de metrô. Até a estação do metrô a gente vai pegar um táxi. A gente olhou aqui no Uber, tava dando 11 e pouco. 11,50 por aí. Até a estação do metrô. de metrô que fica no bairro da Lapa, aqui em Salvador. Isso. Então a gente vai pegar um táxi e aí vamos ver qual vai ser a diferença de táxi e de Uber. E de Uber, ver qual vai ficar mais barato, né? E o tempo também, que eu dei um print no Uber, no aplicativo, para poder saber mais ou menos o tempo que vai levar e o valor, para poder contar para vocês o que fica mais barato para poder transportar, né? É isso. E aí vamos conhecer já também o metrô aqui de Salvador. Beleza? Vamos lá. Até mais. Aqui fica bem melhor, viu? Ótimo, obrigado. É ônibus, ali é ônibus, metrô pra cá. Bom, eu pedi 5 passagens, aí cada uma vem num cartãozinho. Então são 5 cartãozinhos unitários desse aqui. Como é que a gente coloca isso aqui? Isso aqui. O embarque tá ali. Aqui é a estação final, então acho que só tem um lado para embarcar. A gente tá na metrô Lapa aqui.
movimentado. Os vagões têm ligação entre eles. A gente tem que descer ali no acesso norte. Desembarque pelo lado direito do trem. Dá com buraco aí, tá? Ultrapasse quando o trem parar e abrir as portas. A CCR do Bahia deseja a todos uma boa viagem. Chegamos aqui na estação aeroporto. Aí daqui a gente pega um shuttle, um ônibus que é específico da CCR, que é a empresa que cuida aqui também do metrô. E aí a gente embarca aqui e vai para o aeroporto de graça. Olha só, estão passando o ônibus a cada 10 minutos. Bastante espaço para mala também no ônibus. É igual os ônibusinhos mesmo, né? Que leva pro avião quando tem aqui. Aí, partindo a cada 10 minutos. Se eu não me engano, são 5 minutinhos até o aeroporto ali. É isso, galera. Tem um ônibus então, acesso gratuito na integração entre o metrô e o aeroporto. É bem rapidinho, deu o quê? 5 minutos, amor? 10 minutos no máximo? Nem 10 minutos, né? Menos. Foi menos. Menos de 10 minutos. E você tá no metrô ou no aeroporto, né? Pegando no metrô. Então acho que inclusive foi a primeira capital que teve essa integração. Agora São Paulo também tem lá no aeroporto de Guarulhos. Mas acho que aqui foi a primeira capital que teve integração entre o metrô e o aeroporto. Facilita bastante, né? Bom, aqui agora no aeroporto de Salvador Internacional. Não, abraça de novo.
Tudo certo? Documentação é a Laura, confere. É a Laura mesmo. Então, chegou na China, tem um banheirinho aqui. Fez boa viagem, Laura? Fez. Foi tranquilo? Ficou com medo? Teve, como é que fala? Turbulência? Eita! Teve? Muito? Eita! Foi longo esse voo, né? Demorou pra pegar? Você dormiu? Aqui no aeroporto o banheiro mostra a ocupação do banheiro. Aí se tiver muito cheio, aí tá lá, ocupação máxima, aguarde ou procure outro banheiro. No caso aqui o feminino está ocupação média, fique atento. Se entrar outra pessoa, eu sair, aí ele muda ali a ocupação. Olha só, saiu uma pessoa, ficou a ocupação baixa, acesso liberado. Ó, vai entrar uma pessoa lá no banheiro, ó, feminino, vai mudar ali a ocupação, ó. Tava baixa, ocupação baixa, entrar as pessoinhas lá, ó, pronto, ocupação máxima. Diferente, né? A gente destravou a bicicleta aqui, ó, no Bike Itaú, aqui em Ondina. E aí, ó, a Erika já tá com a dela aqui também. Tem bastante Bike Itaú aqui em Salvador também. A gente usa bastante, a gente usava no Rio também. São Paulo a gente não chegou a utilizar não, mas tem também lá em São Paulo e eu acho que em Recife também tem. Então é bem legal porque aí você consegue se manter ativo, não precisa ficar levando a bicicleta, carregando de um lado para outro. Pra gente que é nômade isso ajuda bastante. Tomara que tenha em mais cidades aí, que a gente vai visitar no futuro também. Certo? Olha só, bem ali na frente a gente tem Morro do Cristo, outro ponto turístico aqui em Salvador, que a gente deve mostrar em mais detalhes aí em outro momento. Cena bem bonita aqui, sol batendo no mar lá, e aqui à esquerda o Morro do Cristo. E hoje a praia tá bem cheia.